Fala, pessoas de toda parte do estado de Rondônia, tudo bem? Tudo bem mesmo? Olha só que bacana. Espero que vocês estejam aí gostando das nossas aulas. Espero que vocês estejam aprendendo muita coisa sobre o nosso estado de Rondônia e esse estado maravilhoso, né, que nós chamamos Rondônia, é uma homenagem ao nosso Marechal Rondon. Geografia de Rondônia na área, nosso resumão. Se você não memorizou o que eu falei, se você não anotou as dicas que eu dei na aula, agora é o momento de você revisar, rever, e se não anotou, anotem, porque o nosso resumão está começando. Portanto, vamos lá ver o que foi falado na nossa aula. Essa aula 18.2, nosso resumão. Falamos sobre o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal. Falamos sobre que, olha só que interessante, né? Olhem para mim, escrevam, olhem para mim. Extrativismo mineral, olha só, ele é a extração dos recursos minerais do subsolo. E o extrativismo mineral, ele se divide em dois grupos. Lembram? Se não lembrou, eu vou falar aqui, ó. Extrativismo dos minerais metálicos, extrativismo dos minerais não metálicos. Lembrou, né? Lembrou, bacana, show de bola. Professor, dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo. Minerais metálicos, ouro, cassiterita. Não metálicos, argila, a brita, né, são minerais não metálicos. Água mineral, né, de vez em quando é bom tomar uma água mineral, né, para repor as energias e hidratar o corpo. Dica boa, né? Então, extrativismo mineral é isso. E, professor, o que é o extrativismo vegetal? Extrativismo vegetal é a utilização dos recursos da floresta. Lembrando que nós estamos na floresta amazônica e nós temos dezenas, milhares de árvores que possam ser utilizadas para a nossa economia. E o extrativismo vegetal, ele vai ser utilizado alguns tipos, como por exemplo, a indústria madeireira utiliza as árvores de lei, ou que tem um alto valor comercial, como por exemplo, o mogno, a cerejeira. O extrativismo vegetal também utiliza as árvores como atividade econômica, como, por exemplo, eu citei a questão do extrativismo da castanha do Pará, do açaí. Olha só, dicas importantes que você talvez não tenha lembrado, mas já falei para vocês e com certeza você já deve ter anotado aí no seu caderno. Vamos lá na tela. Os garimpos de cassteritas, pedras preciosas, como é o caso do ouro, do diamante, a extração da madeira, são características dessa parte do extrativismo vegetal e extrativismo mineral. Lembrando que nós tivemos aí um período do extrativismo mineral baseado na cassiterita, em pedras preciosas. Cassiterita essa que temos em grande abundância na região do estado de Rondônia, especialmente ali na região do garimpo do Bom Futuro, no Vale do Jamari, né? Região de Ariquemes ali, tá? Ela é um importante mineral metálico, tem um alto valor comercial, certo? E essa região, né, o estado de Rondônia produz boa parte dessa cassiterita, estanho, né? E vai para as indústrias do sul do Brasil, sudeste do Brasil, as áreas mais industrializadas do território brasileiro. Falamos também sobre a questão dos diamantes, tá? Reservas de diamantes, especialmente a reserva Roosevelt, tá? Lembra o que eu falei? Reserva Roosevelt, na região ali de Espigão do Oeste, na região de Vilhena, de Juíno, no Mato Grosso. Só que a boa parte do minério, né, ou do mineral, do diamante, né, está dentro de uma reserva protegida por lei federal, por sinal. Né? Essa reserva ela é importante porque preserva a cultura do povo indígena que habita nessa área dos Cinta Largas. Mas, ao mesmo tempo que tenta preservar, tem a questão dos invasores, dos garimpeiros que estão entrando nessa reserva para tirar o diamante.
causando uma degradação ambiental. Sobre ainda os recursos minerais explorados, citamos também o ouro do Rio Madeira, né, que eu falei. Durante a década de 80, nós tivemos aí a corrida do ouro do Rio Madeira, que dezenas, milhares de pessoas vieram para tirar o ouro, né, enriquecer, retirando o ouro do fundo do rio, que utilizou, né, um recurso, no caso o mercúrio, né, um outro elemento químico para separar o ouro das impurezas que vinham juntamente quando sugavam, né, do fundo do rio, né, esse tipo de mineral. E esse ouro é conhecido como ouro de aluvião. Já no extrativismo vegetal, nós trabalhamos a questão tanto da indústria madeireira, que eu citei para vocês, que é exatamente uma atividade econômica que está em desenvolvimento no nosso estado. Madeiras de grande porte, alto valor comercial, cerejeira, mogno, né, são alguns exemplos de árvores de grande porte que têm um alto valor comercial e que é muito utilizado pela indústria madeireira, indústria moveleira, por sinal. Outra parte do extrativismo vegetal é a questão dos recursos, né, dos produtos que são retirados ou são explorados da floresta, como, por exemplo, o óleo de copaíba, o açaí, o látex, que foi um dos primeiros a serem explorados, né, a castanha do Pará, que são alguns produtos da floresta amazônica que boa parte, ou das pessoas que sobrevivem dessa atividade econômica utilizam para poderem ter uma renda, né? Então, isso tudo está dentro do chamado extrativismo vegetal. E aqui eu trouxe um exemplo, né, para você lembrar que existem ainda dezenas, até centenas e milhares de pessoas que trabalham nesse ramo, né, da nossa economia, do extrativismo vegetal. Tá? Também do extrativismo mineral, né, destaca-se a produção do ouro, da casterita, do diamante, do nióbio, do quartzo, do granito, né, da água mineral. São áreas, boa parte dessas áreas tem um alto valor, áreas que possuem minérios de alto valor comercial, mas de que muitas vezes elas podem estar em áreas de proteção, né, áreas criadas e que é proibido a extração, é proibido a garimpagem. Lembrando que o nome que se dá para explorar os recursos minerais do fundo do rio ou do subsolo é a garimpagem. Beleza, galera? Pegaram a ideia? Você tem aí uma atividade, né, para fazer e nós voltamos na correção. Fala, pessoal, tudo bem? Eita, já estamos aqui, ó, de volta para fazer a correção. Essa correção aí, professor, essa atividade que o senhor passou está muito fácil, porque como eu anotei tudo que o senhor falou, eu escrevi as partes importantes, eu consegui fazer tudo. Portanto, agora a gente vai ver se você está 100% ligado na geografia de Rondônia, tá bom? Vamos lá! Questão número 1. De acordo com o Neto, de 2020, né, é um pesquisador, o estado de Rondônia posiciona-se como fronteira de desenvolvimento, principalmente no setor mineral, oferecendo uma boa diversidade de minerais. Desse modo, é considerado o principal minério de Rondônia, ocorrendo com maior frequência nos municípios de Ariquemes, Campo Novo de Rondônia, Itapuã do Oeste, Monte Negro, Porto Velho e Rio Crespo. Qual é esse mineral? Letra A, cassiterita, B, diamante, C, zinco, D, chumbo. E aí eu lembro sempre de uma dica que o professor Jorginho diz, né? Quando você não tiver, ou tiver alguma palavra que não foi falada na aula, você já risca. Nós não falamos sobre zinco, nós não falamos sobre chumbo. Então você já risca a letra C e a D, né? E ele quer saber qual é o recurso mineral
com maior abundância ou maior frequência. Olha só, maior frequência. Claro que é a cassiterita. Lembra do mapinha aqui? Nós mostramos que a cassiterita é o recurso mineral com maior quantitativo de reservas no nosso estado. Portanto, se você marcou a letra A, parabéns. Vamos lá para a questão número 2. O valor econômico e a diversidade de espécies florestais do espaço rondoniense despertam nos empresários do setor madeireiro o interesse. Letra A, de aumentar o reflorestamento. B, de construir casas para famílias carentes. C, de desenvolver projetos de biotecnologia. D, de extrair madeiras de lei como cedro, mogno, cerejeira, entre outras. Ou E, de criar várias ONGs. Professor, essa questão está muito, mas muito fácil mesmo. Os madeireiros não têm interesse de criar ONGs. Nunca. De aumentar a área de reflorestamento? Também não. Até que alguns têm a ideia de utilizar os recursos da floresta, depois reflorestar, mas ainda não são todos. De construir casas para as famílias carentes? Claro que não, porque nós estamos falando, ele vem falando do valor econômico. Se é valor econômico, ele quer lucrar, né? Portanto, se você marcou a letra D, né, de extrair as madeiras de lei, como eu falei aqui, madeiras de alto valor comercial que o estado de Rondônia tem dentro das suas florestas e que essas madeiras são muito utilizadas, são mandadas para o exterior, são exportadas, uma parte delas também é utilizada na indústria moveleira aqui no estado de Rondônia. Vamos lá para a questão número 3. O desmatamento de grandes áreas causa 1. Alteração do regime pluviométrico, isto é, as chuvas se tornam irregulares. 2. A lixiviação e erosão dos solos que ficam desprotegidos. 3. O aparecimento de nova vida animal e vegetal. 4. A alteração do regime dos rios atingindo a fauna e a flora. Assinale a alternativa correta. Os itens, letra A, os itens 1 e 2 e 4 estão corretos? Letra B, os itens 2, 3 e 4 estão corretos? C, os itens 3 e 4 estão corretos? D, somente o 3 está correto? E letra E, somente o 1 está correto. Olha só. Os itens, né? Você tem aí A, B, C, D e E as afirmativas. No caso, as afirmativas verdadeiras, qual seria? A alteração do regime pluviométrico, o desmatamento causa a alteração do regime pluviométrico e as chuvas se tornam irregulares? Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Olha só, professor, então se a 1 é verdadeiro, então eu já posso excluir qual? Eu vou excluir a letra C, a D, certo? E a letra B. Opa, então a gente já tem aí somente a letra A e letra E. Mas vamos ver os próximos itens. A lixiviação e erosão dos solos ficam desprotegidos com o desmatamento? Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Porque se você tira a vegetação, a floresta, o solo fica desprotegido. Aí, claro, o aluno já matou aqui a 1 e a 2. É a verdadeira, portanto, ele já elimina a letra E e já vai marcar a letra A, que é a resposta correta. Muito bem. Então, a letra A seria os itens 1, 2 e 4. Essas são as afirmações que estão corretas, que são ligadas ao desmatamento. Vamos para a próxima. Questão 4. A evolução econômica de Rondônia está relacionada aos ciclos econômicos. A atual economia rondoniense é baseada na ou no. Letra A, indústria de ponta e no ouro. Letra B, indústria espacial e no diamante. Letra C, das drogas do sertão e no extrativismo mineral. Letra D, indústria da cassiterita, no extrativismo vegetal.
Letra E, no extrativismo vegetal e mineral e na agropecuária, ele quer saber sobre a nossa economia. A economia de Rondônia, nós temos indústria de ponta? Não, não temos, então a letra A já arrisca. A economia de Rondônia tem indústria espacial? Não, a gente nem foguete tem. Né? Não temos foguete por enquanto, mas a nossa economia não se baseia na indústria espacial. A economia de Rondônia está baseada na droga do sertão no extrativismo vegetal? Também não, apesar das drogas do sertão estarem na questão geográfica da Amazônia. Só que as drogas do sertão foi lá no início da ocupação, por volta do século XVIII, que nós vimos lá no texto. Então a letra C está errada. A letra D está certa, professor? Nós temos indústrias. Nós temos a indústria da casterita e no extrativismo vegetal? Não. A nossa economia rondoniense, ela não tem indústrias, ainda está em fase de crescimento. Portanto, se você marcou a letra E, é no extrativismo vegetal e mineral e na agropecuária. Lembra que eu iniciei a nossa aula falando que a atividade econômica do nosso estado baseia-se na agropecuária, seguido do setor de serviço e do extrativismo vegetal? Portanto, é a letra E. Muito bem, parabéns se você marcou essa alternativa. Vamos lá para a questão número 5. Questão 5. No estado de Rondônia, um dos principais minerais explorados é a casterita. Isso aqui é uma afirmação que ele está dando. É uma constatação. A jazida de casterita, considerada uma das maiores do mundo, localiza-se em qual município? Letra A, Porto Velho. Letra B, Ji-Paraná. Letra C, Ariquemes. Letra D, Castanheiras. Ou letra E, São Francisco do Guaporé. Eu falei várias vezes, aí você pode ver aquela aula que nós falamos sobre o valor da casterita, quantas toneladas, quanto que vale, né, um quilo de casterita. E nessa aula também falamos que a maior jazida está na região de Bom Futuro. Olha só, Bom Futuro. E Bom Futuro fica onde? Ah, professor, eu acertei. É na cidade de Ariquemes. Olha só. Então, parabéns se você marcou a cidade de Ariquemes, que tem a maior jazida de cassiterita do estado de Rondônia, e que essa cassiterita, galera, olha só para a gente fechar o nosso resumão, a nossa correção, essa cassiterita, ela vai para os estados mais industrializados brasileiros, que vai beneficiar essa cassiterita, misturar com ferro, com manganês, para fazer latas de sardinha, para colocar em placas, né, placas eletrônicas. Então, ela tem várias finalidades. Então, a nossa cassiterita, ela é uma cassiterita que vai para outros estados. Ela sai de forma crua e volta de forma beneficiada. Certo? Beleza, galera? Show de bola! Todo mundo acertou muito bem, parabéns, sucesso total. E a gente volta na nossa próxima aula de Geografia de Rondônia.